Salve, salve, gente! Então, nesta aula iniciaremos o estudo sobre Dois Irmãos, um romance do Milton Ratum. Falaremos sobre o que é um romance, falaremos sobre a esfera do público e do privado e apresentaremos de maneira geral o romance. Bons estudos! É isso, então vem comigo aqui, vamos começar a analisar esse romance interessante do escritor amazonense Milton Ratum. E comecemos a discussão por aí. Veja, o Milton Ratum, autor desse romance, é um escritor amazonense, mais especificamente manauara, ou seja, de Manaus. Essa informação era importantíssima pelo fato de que a cidade de Manaus vai funcionar como cenário dessa narrativa. Aliás, a cidade de Manaus não é um mero pano de fundo, não é um mero cenário. Ou seja, não é o romance, ele tem necessariamente que ter se passado na cidade de Manaus. Faz diferença ter se passado na cidade de Manaus e não em São Paulo, e não no Rio de Janeiro, e não em Belo Horizonte. Porque o Milton Ratum, embora ele vá falar de coisas particulares da vida de uma família de libaneses, que depois nós vamos conversar, ele também está refletindo sobre a sua cidade natal, que é a cidade de Manaus. Seus avanços e recursos históricos, seus problemas e suas maravilhas, etc. Portanto, saber que se trata de um escritor manauara, que está em íntima relação e reflexão acerca da sua cidade natal, é algo importante para a gente começar o debate. Bem, esse romance, Dois Irmãos, foi publicado no ano 2000, portanto o último ano do século XX. Isso quer dizer que se trata de literatura contemporânea. É modernismo? Não é modernismo. É realismo? Não é realismo. É romantismo? Não é. Se nós formos classificar dentro da escola literária, de uma escola literária, de um movimento literário, dentro de um certo grupo de escritores, nós vamos dizer que se trata de literatura contemporânea, ligada ao pós-modernismo, certo? E isso é bastante curioso, porque a FUVEST, ela historicamente sempre teve um viés tradicionalista. A FUVEST sempre preferiu colocar nas suas listas obras já canonizadas, ou seja, obras já imortalizadas, obras indiscutíveis, obras com muita produção acadêmica acerca delas, e nunca teve muito interesse em colocar literatura contemporânea. Então é um fenômeno recente da FUVEST, colocar livros ligados à literatura contemporânea. Na última lista, por exemplo, havia um livro do qual eu gosto bastante, publicado em 2002, que é Nove Noites, do Bernardo Carvalho. Agora, na atual lista, a FUVEST coloca Dois Irmãos, dos anos 2000. Vamos entender como uma modernização da FUVEST. Bom, de todo modo, veja, a primeira coisa que nós precisamos discutir aqui acerca do livro é o fato de que se trata de um romance. Cuidado com isso. Isso não é uma coisa boba, essa discussão. Muita gente acha que romance é algo ligado a uma história de amor. Muita gente mistura romance com romantismo. Ou a concepção que a gente tem na nossa sociedade de romance. Fulano de tal teve um romance com ciclano. No entanto, romance aqui não é nessa acepção. Romance é um gênero literário. Vou repetir, romance é um gênero literário, caracterizado por ser uma narrativa extensa. O que é uma narrativa? Uma narrativa é quando há uma progressão temporal, quando há personagens, quando há tempo, quando há espaço, quando há início, desenvolvimento, clímax, conclusão. Em síntese, quando uma história está sendo contada. Quando você está conversando com um amigo, com uma amiga, com um pai, com uma mãe, seja lá com quem for,
a pessoa te conta uma história, ela está praticando uma narrativa, certo? Oral, mas é uma narrativa. Uma narrativa ela pode ser oral ou pode ser escrita. Romance é uma narrativa escrita, extensa. Para a gente facilitar, vamos colocar esse caráter da extensão em número de páginas. Uma narrativa com mais de 120 páginas. Pronto. Ah, Evaristo, se tiver 115, né, romance? Não vamos entrar nessas minúcias. Estou falando mais ou menos 120 páginas. Não existe essa regra. O que existe é a discussão acerca da extensão ou não. Estou colocando assim como um marco para facilitar 120 páginas. E se tiver menos 120 páginas, for menos extensa a narrativa, aí pode ser um conto ou pode ser uma novela. Um conto é uma narrativa bem breve. Se a gente for colocar em número de páginas para facilitar, até 40 páginas. Uma novela vai ter de 40 até 120 páginas. Portanto, uma extensão intermediária é um romance. É uma narrativa de maior extensão, vai de 120 até o infinito número de páginas, vamos dizer assim. Tá bom? Então isso é um romance. Não confunda jamais com romantismo, com história de amor, esse tipo de coisa. Beleza. Esse romance do Milton Ratum, nós precisamos entendê-lo de duas perspectivas. Há duas esferas de compreensão que nós precisamos perceber. Primeiro, é o que esse livro nos narra do ponto de vista da vida privada. Vamos ver a esfera privada da história. Beleza? Esfera privada, esfera familiar, particular, de poucos indivíduos. Mas também o livro tem uma esfera pública, que nós precisamos levar essa discussão acerca do caráter da esfera pública do romance. O que seria isso? Caráter público é aquilo que vale para muitas pessoas. Tem a ver com sociedade. É algo oposto à esfera do particular, do familiar. Beleza? Do ponto de vista da esfera privada, o romance ele tem como tema central um drama familiar. Terrível, diga-se de passagem. Em linhas gerais, é a história de dois irmãos que se odeiam. Uma tragédia familiar, portanto. Tá? Histórias relacionadas a irmãos que não se dão bem são tradicionais no Ocidente desde a Bíblia, né? A gente for pensar na Bíblia, já há lá no Antigo Testamento a história de Esaú e Jacó. Há também no Antigo Testamento outra história extremamente famosa, que é a de Caim e de Abel, não é? São histórias trágicas. Caim matou Abel, por exemplo. E dentro da literatura brasileira tem um romance fundamental nessa linha. Um dos clássicos da literatura brasileira é o romance Esaú e Jacó, do Machado de Assis. Claro que o Machado de Assis ele está estabelecendo uma intertextualidade, um diálogo com a história bíblica. Porque a história de Esaú e Jacó é uma história bíblica, de briga entre dois irmãos. Neste romance do Machado de Assis, que obviamente o nosso Milton Ratum também está estabelecendo uma intertextualidade, há dois irmãos que se odeiam e disputam uma mulher, que é o Pedro e o Paulo. No entanto, no caso do romance do Machado de Assis, essa história de briga entre dois irmãos, ela tem um sentido alegórico, na medida em que essa mulher que os dois irmãos disputam, alegoricamente, é o Brasil. Beleza? É um romance que é publicado e se passa no século XIX. Um período de definições na história do Brasil. Um dos irmãos representa um projeto liberal para o Brasil, ligado pelo liberalismo. O outro irmão representa um projeto ligado ao patriarcalismo, certo?
No caso aqui em questão, a discussão atinge outro patamar, tem outra complexidade, é outra lógica. Embora, em certa medida, o Milton Ratum também esteja estabelecendo alegorias de Brasil, que depois nós vamos ver isso daí com mais calma, porque é uma coisa bastante complexa. Por hora, vamos apresentar essa informação. Se trata de um drama familiar, tá? Claro, dois irmãos que estão brigando, dois irmãos gêmeos, inclusive, que vai acarretar um transtorno na família como um todo. Imagina uma mãe. Imagina uma mãe, como o coração dela nunca participa, como não é um inferno a vida dela. Outra coisa que está dentro desse drama familiar, o pai é rival dos filhos. Ele tem ciúmes da esposa. Entendeu? Por ele, a esposa não teria tido filhos. Porque ele não quer dividir a atenção da esposa com os filhos. Portanto, nós podemos pensar, do ponto de vista psicanalítico, na ideia de castração freudiana, na ideia de complexo de Édipo. Olha como é um romance complicado. Elementos que depois, com o tempo, a gente vai aclarando, tá? Que é apenas uma apresentação do enredo. Bem, do ponto de vista da esfera pública, conforme eu havia dito agora há pouco, quando falei que o nosso escritor Milton Ratum é manauara, aparece aqui como enredo e como cenário a cidade de Manaus. Ou seja, por trás desse drama familiar que está na esfera do privado, o Milton Ratum vai refletir, vai lançar luz sobre a cidade de Manaus, certo? Nós podemos pensar numa reflexão histórica acerca da cidade. Na medida em que essa família vai chegar ao Brasil no começo do século XX, vai chegar do Líbano, uma família de imigrantes. E desde o começo do século XX até quando a narrativa termina temporalmente, no meio da ditadura militar, há drásticas mudanças, há vários acontecimentos na cidade de Manaus. A cidade de Manaus ela vai viver altos e baixos. Bem, vamos fazer esse recorte histórico aqui, facilitando para você o que já está no livro ali. Veja, entre 1890 e 1910, Manaus vai viver seu esplendor econômico, porque é o tempo que corresponde ao ciclo da borracha. Ciclo da borracha. Quando o látex era extraído das seringueiras, das árvores ali da região amazônica, e isso para ser utilizado na produção de borracha. Isso vai trazer, durante esses 20 anos, um apogeu econômico para a cidade de Manaus. E um exemplo disso, um símbolo disso, algo que ilustra esse apogeu econômico, um marco desse apogeu econômico de Manaus, é a construção do famoso e turístico Teatro Amazonas. Um teatro absolutamente imponente, no coração da floresta amazônica. Bem, com essa bonança econômica, esse sucesso econômico, esse boom econômico na cidade, várias pessoas de outras regiões vão para lá. Ou seja, um processo imigratório para a cidade de Manaus, tanto de pessoas de outras regiões do Brasil, quanto de outros países. Tanto é verdade que eu repito e insisto. Essa família vem do Líbano, certo? Tanto Azan quanto Halim são os pais dos gêmeos, chegam ao Brasil no começo do século XX, chegam do Líbano, beleza? Para tentar a vida aqui no Brasil e mais especificamente numa região que está em bonança econômica. Tá legal viver aqui, beleza, o ciclo da borracha. Tá? Vai atrair muita gente, a economia, o dinheiro vai circular, a economia vai crescer, enfim,
um período glorioso da vida manauara. Bem, só que a partir de 1910, o ciclo da borracha sofre um duro golpe. A utilização dos produtos do látex diminui de intensidade e isso vai ocasionar uma espécie de crise econômica na cidade. Cidade que vivia tempos áureos passa agora a viver problemas sociais. Até porque tem muita gente na cidade por conta do ciclo da borracha, algo mais ou menos artificial, portanto. E agora, muita gente está sem emprego. Imagine também a pessoa que sai, sei lá, de São Paulo, sai de Minas Gerais, fala, pô, eu vou lá para Manaus. Lá tá rolando bastante dinheiro por conta do ciclo da borracha, uma economia vigorosa. A pessoa monta um mercadinho, a pessoa monta uma lojinha, alguma coisa, e agora o dinheiro para de circular como circulava durante o ciclo da borracha. Muita gente vai quebrar e isso vai trazer uma degradação social e até mesmo física da cidade de Manaus. E o auge dessa degradação de Manaus, desse período economicamente ruim, vai se dar durante a Segunda Grande Guerra, Segunda Guerra Mundial. Outro evento histórico que aparece no romance, importantíssimo. Você vai ver comigo depois que um dos gêmeos, o Yaqub, ele vai voltar do Líbano, ele vai ficar um tempo no Líbano, a gente vai entender por quê, em 1943. Ele chega no Rio de Janeiro, primeiramente, para depois ir para Manaus. Ele vai chegar junto com uns pracinhas, que foram soldados brasileiros que lutaram na Europa durante a Segunda Guerra Mundial. Então isso é um tema que aparece no romance, inclusive cuidado com a intertextualidade com história, certo? Bem, e avançando temporalmente, a cidade de Manaus, ela tem um novo ciclo de bonança econômica, quando, durante os anos 50, durante o governo do JK, vamos lembrar que o governo do JK, ele vai de 1956 até 1961, naquela época, o regime presidencial era de 5 anos, certo? O JK, que era um progressista, o JK, que era um sujeito que pensava no desenvolvimento econômico e social brasileiro, processo de industrialização, de maior dinamismo econômico, ele vai criar em Manaus a famosíssima Zona Franca. Zona Franca de Manaus. Agora, que existe até hoje. Agora, toma cuidado com uma coisa. A Zona Franca de Manaus, muita atenção com isso. Muita atenção com isso. Inclusive, isso aqui pode aparecer uma prova de geografia. Não é interdisciplinaridade aqui com esse romance. Cuidado, o veste gosta. Aliás, os vestibulares modernos, eles têm cada vez mais estabelecido interdisciplinaridades, né? Bem, essa Zona Franca de Manaus, aqui criada pelo JK, não é a mesma Zona Franca que nós temos hoje. Há diferenças, beleza? Aqui no JK, a Zona Franca de Manaus, ela é apenas um lugar de armazenamento de produtos. Beleza? Armazenamento de produtos. Um grande complexo de armazenamento de produtos. Tá? Sobretudo produtos ligados à agropecuária. Beleza? Bom, tal qual existe um Porto de Santos, em que produtos ficam guardados ali, estocados num determinado lugar do Porto de Santos, porque para facilitar o deslocamento e tal, o transporte, vai haver lá em Manaus, só que na beira de um rio, uma espécie de porto na beira de um rio. Legal? Bom, isso vai organizar melhor a produtividade, vai alcançar melhor, vai organizar melhor as vendas,
as formas de se transportar, né? A logística, essa palavra. Isso vai melhorar consideravelmente a logística da produção agropecuária na região. Beleza. No entanto, durante a ditadura militar, outra coisa importantíssima no romance, outra coisa que é bastante tematizada, ditadura militar, que começa no ano de 1964 e vai até 1985, para ser mais preciso aqui, no ano de 1967, o regime militar vai reformular a Zona Franca de Manaus. E aí que a Zona Franca de Manaus vai se tornar o que ela é hoje, beleza? Não vai ser simplesmente mais um lugar de armazenamento de produtos. Ela vai se tornar um complexo industrial. É um lugar de armazenamento? É também, mas não só. Agora, ela se torna, a partir de 67, um lugar de produção também de produtos. Tudo bem? Agropecuários, sobretudo, mas não só. E isso vai resultar num boom econômico de novo na sociedade de Manaus, né? Inclusive, a ideia da ditadura militar, com a criação da Zona Franca de Manaus, esse grande complexo industrial, era diminuir as desigualdades regionais brasileiras, que é um problema histórico, tá certo? É um problema que até hoje eu diria que nós não conseguimos resolver a contento. O Brasil é um país muito grande, um país continental, tem muitas diferenças, inclusive diferenças no desenvolvimento econômico, industrial. Então, a ditadura, para tentar amenizar essas diferenças, vamos lembrar que o polo econômico da produtividade brasileira nesta época, aliás, durante todo o século XX, mas isso vai se acentuar na segunda metade do século XX, vai se dar no Sudeste, mais especificamente em São Paulo, não é? Então, São Paulo vai se tornar uma cidade desenvolvida do ponto de vista industrial, econômico, e outras cidades ficam para trás, outras regiões ficam para trás. Então, o regime militar, pensando nessa problemática, vai reformular aqui o projeto de Zona Franca de Manaus do JK. Tudo bem? E aí a cidade, ela sofre de novo um boom populacional, experimenta uma melhora econômica, no entanto se torna uma cidade absolutamente caótica. Inclusive essa nova Manaus, impulsionada pelo regime militar, é amplamente criticada no livro. Beleza? A cidade de Manaus e a sociedade manauara se modificam sobremaneira e, segundo a visão do livro, se torna uma cidade diferente, em atrito com a Manaus tradicional. Uma sociedade, portanto, e uma cidade que se modificam de forma desordenada, desorganizada e sem levar em consideração os aspectos culturais tradicionais da cidade, certo? Inclusive se torna vítima da famosíssima especulação imobiliária, que vai empurrando os mais pobres, vai empurrando as pessoas que vivem em determinadas regiões há muito tempo, empurrando essas pessoas para outras regiões, e de modo que pessoas endinheiradas, muitas vezes que não têm relação nenhuma com a cidade, dominem essas regiões, seja para morarem, mas também para fazerem hotéis, para fazerem prédios, casas para aluguel, ou seja, uma forma de renda patrimonial, né? Então isso é um elemento que figura aqui na esfera pública do romance, que não é uma coisa desprezível. Nós não podemos ficar apenas presos no drama familiar. Nós temos que também pensar nisso daqui. Não é gratuita a escolha feita pelo Milton Ratum da história se passar
na cidade de Manaus. Estou enfatizando isso daí. Isso daí tem grandes chances de cair como questão na FUVEST. Tudo bem? Bem, para a gente ir encerrando essa primeira parte da aula, eu gostaria de apresentar trechos da análise de 3 críticos literários importantes, que eu acho que vai ser um bom começo para a gente nos posicionar acerca da análise do romance. Até para dar um lastro aqui mais intelectual, até para a gente dar uma espécie de visão acadêmica sobre o romance. Tudo bem? Então acompanha comigo aí esses trechos. Veja. Olha o que diz o Vandermelo Miranda. A lembrança de uma ruptura é o horizonte da escrita de 2 irmãos. Por meio da história de uma família de imigrantes libaneses em Manaus, a ruptura apresenta-se sob a forma de um dissenso na origem. Aqui a retomada do mito dos irmãos inimigos dá uma inflexão bastante peculiar. Então esse mito dos irmãos inimigos a que eles referem tem a ver com o mito bíblico. Esaú e Jacó e Abel e Caim. Sem que se abandone sua natureza universalizante. Olha o que eu falei para você. É o público e o privado. Universalizante aqui tem a ver com o que é público, tá? Então, romance não trata apenas de uma história particular, de um drama familiar. Isso é importante. Ao reinventar esse tema, 2 irmãos revigoram uma linha sutil da ficção brasileira, que une romances tão distintos quanto Esaú e Jacó de Machado de Assis e A Menina Morta, de Cornélio Pena. Nesses antecessores ilustres, a trama que enlaça o destino dos personagens pode ser lida como um enredo alegórico de impasses e contradições da nossa formação nacional, pela ironia arrasadora de Machado, ao tratar da rivalidade entre os gêmeos Pedro e Paulo e, através dela, das fúteis querelas entre monarquia e república. Olha o que eu disse para você, o sentido alegórico da literatura do Machado de Assis. Monarquia, visão ideológica ligada ao patriarcalismo, e república, visão ideológica ligada ao liberalismo. Pelas fantasmagorias neogóticas de Cornélio Pena, ao abordar a violência desmedida da família patriarcal e o horror da escravidão. Bem, olha o que vai dizer a Leila Perrone Moisés, importantíssima crítica literária respeitadíssima, mundialmente. Odores, um cheiro que morreu nos tajás da minha moita, assim como a vegetação equatorial, na qual as plantas estão permanentemente morrendo e florescendo, numa mistura de podridão e verdor, é o positivo e o negativo, portanto, a cidade de Milton Ratum é uma ruína pululante de vitalidade. O cheiro da floresta ali se mistura com o cheiro do lodo. A cidade flutuante, bairro de palafitas, cuja destruição é narrada no fim do romance, dando lugar, né? Porque eu disse a especulação imobiliária, etc., né? Que vai caracterizando a cidade de Manaus, poderia ser uma metáfora dessa cidade suspensa na memória do romancista, cidade cujas misérias ele desejaria esquecer e de cujos encantos ele se mantém cativo. As personagens do romance estão todas de uma forma ou outra presas a esse fascínio. O habitat em que todos se movem, em gozo e sofrimento, é esse lugar de calor e chuva, de águas caudalosas, de frutas, pássaros e peixes nativos, cunhantãs e curumins. Cunhantãs são meninas indígenas, curumins, meninos indígenas. Esse é o universo do romancista Milton Ratum, que não pode ser rotulado de exótico. Não tem nada de exótico na narrativa dele, cuidado com isso. Porque só é para um olhar de fora, e não para quem, sendo parte dele, como é o autor, que é Manauara, o vê sem idealização, com melancólica lucidez. E, para fechar, um trecho extraído da análise do Luiz Costa Lima, outro crítico literário de máxima importância. Concentro, pois, a singularidade da ambiência em poucas frases. Estamos diante de uma cidade sem raízes, formada por estratos
que se dissipam e desaparecem quase sem vestígio. Ambientes em que o tempo não forma história ou a história não contém densidade, pois a mudança desconhece estabilidade. Seu primeiro extrato é o indígena, representa o Domingas, personagem sobre a qual nós vamos tratar mais para frente. A mãe do narrador, arrancada da comunidade indígena pelas religiosas que a domesticam para que sirva às famílias de Manaus. Olha que violência. Olha como há um microcosmo de Brasil aqui no romance. Domingas, a cansada, derrotada, entregue ao feitiço da família, a ser estuprada pelo mais louco dos gêmeos. Nesse horizonte, a família significa o agrupamento que, por posses econômicas, ainda admite alguma continuidade. Ou seja, o dinheiro garante uma certa resistência, né? Uma certa continuidade. E o agente estrutural, embora involuntário, de extermínio entre a família e seu contorno, não há gradações. A família é circundada por miseráveis, peixeiros, vendedores de frutas, donos de biroscas, moradores de barcos semi-destruídos e encalhados. No entanto, as relações entre os familiares e os nascidos para desaparecer são extremamente amigáveis. Bem, então essa foi a primeira parte da análise do romance. Espero que tenha sido de muito proveito e a gente se vê no próximo vídeo. Um forte abraço.